Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Nessa aula, nós vamos falar sobre reações de oxirredução ou simplesmente reações redox. Para vocês entenderem essa aula, primeiramente vocês precisam saber o que é o NOx. Então, se você ainda não assistiu a aula sobre NOx, então eu recomendo que você volte lá e depois você venha assistir essa aula de reações redox, tá bom? Então, vamos lá. Então, primeiramente, o que são reações redox? Tá? Reações redox ocorrem mediante a transferência de elétrons entre os compostos que reagem entre si, tá bom? De uma forma geral, né, se eu pego o reagente A e o reagente B, então o reagente A está transferindo elétrons para o reagente B. É claro que existem reações redox em que existe apenas um reagente, tá? Eu estou falando de uma forma bem geral, né? E pelo fato de ocorrer essa transferência de elétron, então alguns elementos vão sofrer variação no seu NOx. Então esse NOx pode aumentar ou pode diminuir. Por que a gente chama essas reações de oxirredução ou redox? Porque é um processo em que vai envolver uma oxidação e que também envolve uma redução. Tá? O que significa eu dizer que um elemento ou que um átomo sofre oxidação ou sofre redução? Então vamos por partes. A oxidação é caracterizada pela perda de elétrons e o consequente aumento do NOx. Vamos pensar numa coisa: se o elétron é carga negativa, então uma espécie química que está perdendo elétrons está ficando com excesso de carga positiva, tá? Se a sua carga está ficando mais positiva, então, e o NOx é igual à carga, então o NOx vai aumentando, né, conforme esse elemento vai se oxidando, ok? Então, um exemplo bem conhecido nosso é o do ferro, né? Então, se eu tiver um portão de ferro lá na minha casa e eu não pintar, não proteger esse ferro contra o ar úmido, o que vai acontecer? Ele vai enferrujar, né? Popularmente a gente usa essa palavra enferrujamento para se referir ao processo de oxidação do elemento ferro. Tá? Então, o que é a oxidação do ferro? É a perda de elétrons, tá? Então, olha só, do lado dos reagentes a gente tem o ferro no estado sólido, tá na forma metálica, então o NOx dele é zero, tá? Lembra que substância simples o NOx é zero. Quando esse ferro perde elétrons, ele forma o cátion ferro 2+, ou em alguns casos o cátion ferro 3+. Então, se ele está adquirindo uma carga positiva, o NOx dele passa de 0 para +2, então o NOx dele está aumentando. A perda de elétrons é representada aqui pelos elétrons do lado dos produtos, tá? Então, a gente tem que também lembrar o seguinte, que numa equação química, a soma das cargas dos lados do reagente tem que ser igual à soma das cargas do lado dos produtos. Então, aqui o somatório das cargas é zero, aqui o somatório das cargas também é zero, ó, duas cargas positivas, duas cargas negativas. Só que esse processo de oxidação, a gente chama ele de semi-reação. Tá? Se a gente for olhar no dicionário de português, o prefixo semi indica metade. É porque a oxidação, na verdade, é apenas uma parte do processo, ela não é o processo inteiro. Porque se o ferro está perdendo esses dois elétrons têm que ir para algum lugar, né? Para onde que ele vai? Aí agora a gente vai falar um pouco sobre o que é o processo de redução. Ele é o processo inverso da oxidação. Então, na redução, uma espécie química ganha elétrons, ela recebe elétrons e, consequentemente, o seu NOx diminui. Porque o elétron é carga negativa, se uma espécie química recebe elétrons, ela está ficando com excesso de carga negativa, e se o NOx é a carga, quanto mais negativa é a carga, mais o seu NOx vai diminuindo. Então, essa daqui é a outra semi-reação que ocorre quando o meu portão de ferro está lá se oxidando pela ação do oxigênio do ar e pela umidade do ar, tá? Então, como que a gente pode representar uma semi-reação de redução? A gente representa com os elétrons do lado dos reagentes, tá?
Então, a água, o oxigênio do ar e a água, né, o vapor de água, a umidade do ar, estão recebendo os elétrons, só que esses elétrons têm que vir de algum lugar, né? Nesse caso nesse exemplo que eu estou dando, esses elétrons vieram lá do átomo de ferro que perdeu. Então, de novo, a soma das cargas dos reagentes aqui é igual à soma das cargas dos produtos. E um desses elementos teve o seu NOx diminuído, tá? Se a gente for relembrar lá a aula anterior, a gente viu que o oxigênio O2 é uma substância simples, portanto ele tem NOx zero. Na água, o oxigênio tem NOx menos 2. E aqui no hidróxido, o oxigênio também tem NOx menos 2. Então, o oxigênio aqui na forma de substância simples, o NOx dele passa de 0 para menos 2. O NOx está diminuindo, portanto, esse processo é uma redução. Ah, professora, mas eu não vou lembrar se a oxidação é perda de elétron e redução é ganho de elétrons, né? Lembra o seguinte, ó, tem um macetezinho bem simples para lembrar. Se você olhar lá no dicionário de português, redução é a mesma coisa do que diminuição. Então, quando um elemento está sofrendo redução, significa que o seu NOx está diminuindo através do ganho de elétrons. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro com esse exemplo. Então, outra definição importante da gente saber são os conceitos de agente oxidante e agente redutor. Aqui a gente tem que tomar cuidado, porque é o contrário do que parece. Então, o agente oxidante é uma substância que sofre redução. Pode parecer estranho isso? Parece estranho a princípio, mas se a gente entender, a gente vai ver que não é estranho. Olha só, o agente oxidante, tá? O que é um agente? O agente é aquele que vai provocar alguma coisa, né? Que vai fazer outra coisa se transformar. Então, o agente oxidante é aquele que provoca a oxidação de outra espécie química. Então, para outra espécie química oxidar, o agente oxidante tem que retirar os elétrons dela, né? Porque quem oxida perde elétrons. Então, o agente oxidante vai retirar os elétrons de outra espécie química. Se ele está retirando os elétrons de outra espécie química, significa que ele está recebendo esses elétrons. E se ele está recebendo esses elétrons, ele está sofrendo redução. Então, ficou fácil agora, né? Então, agente oxidante retira os elétrons de outra espécie, sofre redução. E se a gente aplicar esse mesmo raciocínio de forma inversa, a gente conclui que o agente redutor é aquele que sofre oxidação. Porque o agente redutor é aquele que provoca a redução de outra espécie, certo? Para que outra espécie possa se reduzir, eu tenho que fornecer elétrons para ela. Se eu estou fornecendo elétrons para outra espécie reduzir, então significa que eu estou perdendo elétrons e, portanto, estou oxidando. Beleza, gente? Então, agente oxidante sofre redução e agente redutor sofre oxidação. Vou mostrar agora para vocês 3 exemplos de reações de oxirredução para a gente saber identificar quem é o agente oxidante e quem que é o agente redutor em cada uma. Então, nesse primeiro exemplo, a gente tem aqui ó, que o dicromato de potássio reage com água e reage com o enxofre na forma, né, substância simples, e forma hidróxido de potássio, óxido de cromo 6 e, aliás, óxido de cromo 3 e SO2, dióxido de enxofre. Então, como que a gente vai saber quem é o agente oxidante e quem que é o agente redutor? Aliás, como que a gente vai saber se essa reação é realmente uma reação redox? A gente precisa, primeiramente, determinar o NOx de cada um dos elementos, tanto dos reagentes quanto dos produtos. Então, vamos fazer isso do jeito que a gente já sabe. Então, aqui no dicromato de potássio, o potássio é um metal alcalino, tem NOx mais 1, vezes 2, mais 2, oxigênio, menos 2, vezes 7, menos 14, a soma é 0, né? Então, para somar 0, o cromo tem que ser mais 12, dividido por 2,
mais 6. Na água, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2, né? E o NOx total, né? A carga é 0. Enxofre molecular, substância simples, NOx 0. No hidróxido de potássio, o potássio tem NOx mais 1, oxigênio menos 2 e o hidrogênio mais 1. E embaixo fica tudo igual, né? Porque só tem um átomo de cada elemento. Aqui no cromo, o oxigênio é menos 2 vezes 3, menos 6. O cromo tem NOx variável, por isso que a gente está começando pelo oxigênio, que a gente sabe que é menos 2, porque ele está ligado no metal. Então, menos 6 para chegar no zero, mais 6. Só que eu tenho 2 átomos de cromo aqui, então mais 6 dividido por 2, mais 3. E, finalmente, o dióxido de enxofre. O enxofre tem NOx variável, mas o oxigênio eu sei que é menos 2, vezes 2 menos 4. Para somar zero, o enxofre tem que ser mais 4. Só tem o enxofre aqui, mais 4. Então, o primeiro passo a gente já fez, que é determinar o NOx de todo mundo, de todos os elementos. Tem que ser o NOx individual, tá? E não o NOx coletivo, tá? Porque o NOx coletivo muitas vezes não traz a informação que a gente precisa, tá? O NOx individual ele já traz a informação que a gente precisa. Então, agora a gente vai verificar de todos esses elementos, quem que teve o NOx aumentado e quem teve o NOx diminuído. Então, se a gente verificar aqui, a gente percebe que o cromo sofreu uma redução, porque o seu NOx diminuiu de mais 6 para mais 3, ok? Bom, se o cromo reduziu, significa que ele ganhou elétron. Se ele ganhou elétron, significa que outra espécie química oxidou para poder ceder esses elétrons para o cromo. Então, quem que oxidou? Foi o elemento que teve um aumento de NOx. E nesse caso, a gente percebe que quem oxidou foi o enxofre, porque o NOx dele aumentou de 0 para mais 4. Tudo bem, pessoal? Então, é assim que a gente determina quem oxidou, quem reduziu. Aí, se o problema estiver perguntando, se o exercício estiver perguntando quem que é o agente oxidante, quem que é o agente redutor. Então, o agente oxidante é aquele que sofreu redução. Então, no caso desse exemplo, o agente oxidante é o elemento cromo presente no dicromato de potássio, tá? Então, tá certo eu falar que o agente oxidante é o dicromato de potássio? Tá meio certo, né? Porque realmente o dicromato de potássio ele é utilizado como agente oxidante, como nós vimos, mas o elemento que sofre a redução é o cromo, tá? Porque tanto o potássio quanto o oxigênio mantêm os seus NOx, tá? Eles não têm alteração de NOx, apenas o cromo, tudo bem? E o agente redutor é o que sofre a oxidação, que no caso é o enxofre. Beleza, minha gente? Vamos para o próximo exemplo. Aqui, essa reação, ela ocorre bastante em indústria siderúrgica, tá? Porque quando a indústria siderúrgica utiliza o minério de ferro, né? Ela obtém o ferro metálico a partir do minério de ferro, então o ferro está lá na forma iônica. Então esse minério de ferro é colocado em um forno, né, de alta temperatura, junto com monóxido de carbono, e daí é formado o ferro na forma metálica e CO2. Olha só, por que a indústria siderúrgica contribui bastante com o aquecimento global, né? Porque essa reação, né, produz CO2. Enfim, então, primeiramente, nós vamos determinar o NOx de todo mundo. Então, o oxigênio a gente sabe que é menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 no ferro, dividido por 2, mais 3. Eu não precisaria ter feito isso. Como isso daqui é um composto iônico, eu poderia ter feito a regra do avião ao contrário, tá? Esse 3 veio da carga do ferro, que é mais 3, e esse 2 veio da carga do oxigênio, que é menos 2, tá? Enfim, né? Pode ser feito das duas formas. O monóxido de carbono. O carbono tem NOx variável, como a gente já viu. O oxigênio, a gente sabe que nesse caso é menos 2. Então, o carbono só pode ser mais 2.
Aqui, o ferro na forma metálica, substância simples, o NOx é 0. No dióxido de carbono, oxigênio menos 2, vezes 2 menos 4. Então, o carbono vai ser mais 4, ok? Então, quem teve o NOx aumentado, segundo passo. Quem teve o NOx aumentado, quem teve o NOx diminuído. Então, o ferro passou de NOx mais 3 para 0, então o NOx diminuiu, portanto, ele sofreu uma redução. E o carbono, aqui do monóxido de carbono, teve o NOx aumentado de mais 2 para mais 4, portanto, ele sofreu uma oxidação. Então, aqui, quem é o agente oxidante? É o ferro presente no óxido de ferro. E o agente redutor é o carbono presente no monóxido de carbono. Beleza, minha gente? Vamos para o último exemplo, então. Aqui eu coloquei uma equação na forma iônica, tá? Ela não está balanceada, porque vocês podem perceber que o número de cargas é diferente dos dois lados, né? E o número de átomos de hidrogênio também. Mas enfim, mesmo assim a gente pode determinar o NOx de cada um. Então, aqui está bem fácil, né? O alumínio metálico NOx 0, o hidrogênio H+, NOx mais 1, né? Porque o NOx é a carga. Se o NOx é a carga, então a L3+ tem NOx mais 3. E o hidrogênio H2, substância simples, NOx 0. Gente, mais fácil que isso não tem como, né? Então, o alumínio, aliás, o hidrogênio sofreu redução, porque o NOx dele diminuiu, e o alumínio sofreu uma oxidação, porque o NOx dele aumentou. Então, o hidrogênio, o H+, né, que isso aqui representa um ácido, é um agente oxidante, porque ele fez o alumínio se oxidar, e o alumínio é um agente redutor, porque ele fez o H+ sofrer redução. Tá bom? Então, eu espero que eu tenha sido clara na minha explicação, espero que vocês tenham entendido. E eu também vou deixar alguns exercícios para treino com gabarito também, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau!